A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Cleidson. Moro aqui em Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos da América. Estou aqui, através desse vídeo, para poder falar um pouquinho com você da trajetória da minha vida, daquilo que Deus tem feito na minha vida, E quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo Jefferson, da sua esposa, da sua filhinha. Que Deus continue abençoando você poderosamente. É um amigo que Deus me deu e eu tenho um carinho muito especial pela sua vida. Quero agradecer aí também a Deus pela vida do pastor da sua igreja, todo o ministério. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. E essa juventude abençoada, que vai estar aí assistindo esse vídeo, que esse vídeo possa falar, com você, através da palavra de Deus e também do meu testemunho, E para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de meditar aqui com você no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho, segundo escreveu João, o capítulo 15 e o versículo 16. É uma passagem que fala muito comigo e eu quero aqui compartilhar com você em poucos minutos, Provavelmente esse vídeo vai ficar recortado porque eu não sei enviar um vídeo completo. Então eu não sei se você vai assistir ele aí de 2 vezes, no caso, ou 3, não sei a quantidade de minuto que vai dar. Mas eu quero ser bem breve na minha palavra. E a palavra do Senhor nos diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É uma palavra maravilhosa, porque aqui nos diz, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então eu sempre falo, que nós fomos privilegiados no meio de milhões e milhões de espermatozoides. Eu e você penetrou e hoje estamos aqui, Tanto eu para falar com você, tanto você que vai estar ouvindo vai assistindo esse vídeo aí. E nós, desde quando nós viemos ao mundo, nós já viemos com uma missão. Então eu sempre falo, que o Senhor Jesus, Ele não escolhe uma pessoa por escolher. Ele escolhe com um propósito. Por isso a palavra do Senhor nos diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então eu e você fomos escolhidos para dar fruto. E além de nós sermos escolhidos para dar fruto, nós temos uma missão de fazer com que esse nosso fruto permaneça. E além de tudo, esse fruto que nós damos permanecer, ele também tem que dar fruto. Então, aqui pode falar tanto dos frutos do Espírito, tanto dos frutos de pessoas, de almas. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, nós temos uma missão de fazer discípulo, discipular ele ao ponto dele ter a mesma fé e a mesma convicção de quando pedir algo ao Pai, ele também conceda para a pessoa que está pedindo. E eu sempre falo que eu fui um privilegiado, de ter sido escolhido por Deus. Eu fui nascido e criado em um lar cristão, E a minha mãe, o meu pai já era crente, e eu falo que eu já nasci para ganhar alma. Porque a primeira alma que eu ganhei a minha mãe, Quando ela foi ali
na mesa de parto, para poder o médico fazer o parto. A minha mãe não era crente, o meu pai já era crente há algum tempo, alguns anos. E a minha mãe, na hora de me ganhar, ela deu eclampsia. Então, os médicos falaram, né, com meu pai, falou, olha, ou o seu filho ou a sua esposa. Você vai ter que preencher aqui um termo de compromisso, né, de que um dos dois você pode escolher, um vai morrer. E meu pai assinou aquele termo de compromisso para que a minha mãe vivesse e eu, né, morresse. E a minha mãe, na mesa de parto, ela voltou do coma que ela estava, somente em consciência, e ela fez um pacto com Deus, um voto. Senhor, se eu sair daqui com meu filho nos meus braços, amamentando, eu vou aceitar o Jesus, que é o Senhor do meu marido, e eu nunca mais vou desviar do seu caminho. E hoje eu tenho 43 anos de idade, e eu posso dizer que a primeira alma que eu ganhei foi a minha mãe. Então eu fui nascido e criado num lar cristão. A minha mãe tem 43 anos de crente, nunca desviou dos caminhos do Senhor, nunca passou por uma disciplina, nunca passou por uma exclusão, nunca deu trabalho na igreja. E foi dirigente do ciclo de oração por muitos anos, foi regente do ciclo de oração por muitos anos. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que naquele momento ela fez um voto e até hoje ela cumpre com esse voto. Eu estou de pé hoje através do voto que a minha mãe fez. Porque os caminhos por onde eu percorri, né, foi caminhos tortuosos. Mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, ele me deu uma segunda chance. Então, e aí foi no decorrer da minha vida, né? Eu fui nascido e criado num lar cristão, como eu disse. Aos meus 6 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a cantar na igreja, juntamente com meu irmão. E éramos muito convidados para cantar fora, né? E aí, na minha adolescência, a gente cantou muitos hinos canarinhos de Cristo, os peregrinos, né? E depois, com 14 anos de idade, eu, infelizmente, por uma decepção na igreja, acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você, através desse vídeo, não deixe que nenhuma decepção dentro de igreja, com um líder de qualquer departamento que você participar, afete o seu coração e crie uma raiz de amargura ao ponto de você se afastar dos caminhos do Senhor. Porque quando nós afastamos dos caminhos do Senhor, nós estamos desprotegidos. E aí o inimigo, infelizmente, ele acaba tomando conta, né, da vida da gente. E muitos não têm a oportunidade de ter uma segunda chance como eu tive. Né? Então eu sempre falo, né, se a minha mãe talvez não tivesse feito aquele voto e eu tivesse vindo ao mundo, os caminhos por onde eu percorri, eu poderia ter me afastado, né, dos caminhos do Senhor, como eu afastei, mas eu poderia não ter tido uma segunda chance. Mas graças a Deus, o Senhor me alcançou novamente. Eu quero aqui, né, deixar um pedacinho do testemunho da minha vida. Eu participava de um departamento de criança, de adolescente na igreja. Na época tinha muito aqueles negócios da gente estudar, né? Vamos estudar um capítulo da Bíblia e aí a gente vai ter a prova e aquele que, né, tirar acima de 8 ou de 7, tinha uma mínima ali no caso, né? E aí você vai ganhar o seu diploma, você vai ter aí vai ser congratulado, né? De alguma forma. E aí eu fiz, na época, se não me engano, foi o livro de Jó. Como eu, mas o meu irmão participava de muita agenda, tinha muitas agendas para poder estar preenchendo, então eu não participava do departamento de adolescente da igreja, mas eu fiz, né, esse trabalho que tiveram lá na época de estudar o livro de Jó. Eu estudei o livro de Jó e fiz a prova. E na prova eu alcancei 9. E na época eu lembro que tinha um quadro com o diploma. Como eu não participava do departamento, eu ganhei somente o diploma, mas não ganhei aquele quadro. E aquilo ali foi o motivo de uma decepção para mim. E eu entristeci o meu coração e não achei aquilo justo e comecei a ficar, né, rebelde. Não afastei totalmente, mas com
aquela atitude daquele líder, por uma falta de sabedoria da parte dele, mas também por uma ignorância da minha parte, eu acabei, infelizmente, saindo, né, dos caminhos do Senhor, com meus 17, 18 anos por aí, e no decorrer da minha juventude, eu comecei a envolver com drogas, comecei a fumar, comecei a beber, e infelizmente acabei virando um dependente químico. E fui viciado em cocaína, maconha, né? Usei êxtase. E depois eu acabei envolvendo também com tráfico de drogas. E infelizmente, meus irmãos, eu tive muitas e muitas decepções na minha vida. Ao ponto de hoje eu ter a cartilagem do nariz atravessada. Eu fui para a Itália com meus 19 anos, vivi na Itália por 2 anos, quase 2 anos, não chegou a dar 2 anos. E um certo dia eu fui na igreja buscar o meu irmão para a gente ir jogar boliche, que o meu irmão morava lá também. E eu fui buscar ele na igreja para a gente jogar boliche. E na igreja ele estava em um ensaio, né, do grupo de louvor da igreja na época. Isso em 2004. E a gente, quando eu cheguei ali na igreja, a esposa do pastor estava na igreja no dia, e ela pegou e falou comigo, falou: olha, eu não te conheço, não sei de onde você veio, mas Deus manda te dar um recado. Aí me chamou para o gabinete pastoral, estava ela e o esposo dela no dia, e ela pegou e falou: olha, Deus manda dizer para você que ele tem um projeto na sua vida, ele tem um plano na sua vida, e se você não voltar para os caminhos do Senhor, muito em breve tu tornarás para o mesmo lugar de onde você veio. E me fez o apelo naquele momento, eu não quis aceitar Jesus. E infelizmente, 3 meses depois, a imigração bateu na minha casa e eu fui deportado para o Brasil. Cheguei no Brasil, continuei na mesma situação, na mesma vida, sempre dando trabalho para minha mãe e para o meu pai. E a minha mãe, mas o meu pai, para não me ver morto ou por bandido ou pela polícia, acabou me mandando para os Estados Unidos. E eu cheguei nos Estados Unidos no ano de 2004. E infelizmente cheguei aqui, durante 6 meses eu não envolvi com droga nem nada, mas eu bebia muito, fumava muito. E um certo dia eu paguei a minha conta no Brasil, eu vim pelo México, paguei a minha conta e fui a um bar. E quando eu cheguei nesse bar, eu encontrei um amigo meu de infância e ele estava usando cocaína nesse bar nesse dia. E eu acabei experimentando a cocaína nos Estados Unidos e infelizmente ali foi o fim da minha carreira no mundo. Eu afundei, meus irmãos, eu afundei mesmo na cocaína e ao ponto de furar minha cartilagem, como eu já havia dito antes. E depois que eu furei a cartilagem, eu diminuí a dosagem, mas acabei, infelizmente, não conseguia, né, me manter. Eu ficava 2 meses, tinha recaída. Ficava mais 1 mês, tinha recaída. Um certo dia, não virei andarilho, mas as pessoas eu já não tinha mais credibilidade nos lugares onde eu morava. E aí o amigo onde eu morava na casa dele falou: infelizmente, você não pode mais morar comigo, a gente vai alugar uma outra casa. E você fica aqui até vencer o aluguel e aí você procura um lugar para você morar. E eu fiquei ali naquele apartamento sozinho, não tinha condição de manter o apartamento sozinho, tive que ir para a rua. Né? E aí eu fui numa lanchonete brasileira, numa padaria brasileira, e na época não existia rede social ainda, como hoje, Facebook, essas coisas. Aí a gente, né, colocava anúncio, né, naqueles mural. E aí eu cheguei na padaria e tinha lá um quarto para alugar. Eu não tinha dinheiro para alugar aquele quarto, mas eu fui até o endereço, né? E bati na porta, conversei com o rapaz, falei com ele, falei: olha, se você puder e acreditar em mim e deixar eu morar no seu quarto aqui, durante uma semana eu te dou $200 agora e te dou 200 depois. O aluguel do quarto era $400. Ele falou: não, tudo bem, não tem problema, pode vir. E eu fui morar, né, aluguei aquele quarto naquela casa. E quando eu cheguei ali para negociar com o rapaz, com o dono da casa, eu vi
no quarto dele uma Bíblia e um paletó pendurado. E eu pergunto, você é crente? Ele falou, sim, sou crente e tal. Eu falei, que benção, rapaz, então é de Deus eu vim morar aqui, ué. Ele falou, você também é crente? Eu falei, não, eu já fui crente muitos anos e tudo, mas eu saí dos caminhos do Senhor, mas é bom a gente morar na casa de cristão e tal. Mas aí eu fui morar naquela casa e, infelizmente, quem morava naquela casa era só drogado. A casa, o basement da casa e os outros 2 quartos que era alugado também por mais 2 pessoas que moravam em cada quarto, todas as pessoas que moravam naquela casa usavam droga, menos aquele dono da casa. Mas aquela casa era um ponto de culto. Aí um certo dia, aí eu fui morar na casa e tudo, resumindo bastante. Numa terça-feira, eu tava saindo para ir pra discoteca, e aí bateu a campainha da casa e eu fui atender. Quando eu cheguei na porta, um diácono com a Bíblia na mão, de paletó e gravata, chegou e falou assim, aqui que mora o Tatão, na época, o nome do rapaz é Tatão. Eu falei sim, ele falou assim, pois é, vai ter um culto aqui hoje, né? Eu falei, não sei, eu não tô sabendo, mas o Tatão não tá em casa, mas pode entrar, daqui a pouquinho ele tá chegando. O Tatão tinha saído para poder pegar umas coxinhas num restaurante, que ele tinha pedido umas coxinhas, mas na verdade eu nem sabia onde ele tinha ido. E aí ele pegou e eu falei assim, mas pode entrar que daqui a pouco ele chega. E aí o diácono entrou, de repente começou a chegar gente, e eu fiquei sem jeito de sair para ir pro bar, né, que era uma discoteca, um bar e discoteca. Eu fiquei sem jeito de sair e acabei ali envolvendo no meio deles e tal, conversando. E aí o pastor chegou na época, e aí o Tatão também foi chegando logo em seguida. E eu fui vendo assim a forma que Deus trabalha na vida da gente, né? E aí começou o culto e eu fiquei sem jeito de sair. E aí começou o culto e o pastor, no período que ele estava ministrando o culto, ele pegou e falou assim, olha, Deus manda dizer para alguém que está aqui nesse culto, que ele tem um plano na sua vida, ele não abre mão de você, mas ele manda dizer para você que se você não voltar para os caminhos dele, muito em breve tu tornarás para o mesmo lugar de onde você veio. E aí parece que ele e aquela pastora lá na Itália tinha entrado em contato e a mesma coisa que a pastora falou comigo, ele também falou. Eu sabia que era para mim aquela profecia. Mas quis julgar pro próximo, né? Que a gente é sempre assim, né? Não deve ser para mim, deve ser pro outro. E aí, meus irmãos, infelizmente eu acabei, né, ali naquele momento, fazendo uma prova. Eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, olha, Senhor, se o Senhor realmente está falando comigo, que tem um plano na minha vida, que esse culto foi feito para mim, e que o Senhor vai me usar, porque nem eu acreditava em mim mais, porque a situação que eu encontrava, eu não conseguia sair daquela situação. Eu ficava 1 mês sem usar droga, daí a pouco eu voltava usando. Ficava ali 1 semana, 2 sem ir no bar, na outra eu ia. Então eu não aguentava sair daquela situação, eu estava amarrado. Né? Então eu peguei e fiz esse voto com Deus ali naquele momento. Falei, Senhor, se o Senhor realmente escolheu esse dia para mim, esse pastor não vai sair daqui de dentro de casa sem falar que esse culto foi para mim, que o Senhor está falando é comigo mesmo. E aí, se o Senhor falar realmente comigo, apontando o dedo na minha cara, eu vou voltar para os seus caminhos e nunca mais vou desviar dos seus caminhos. E aí, o pastor continuou pregando, terminou o culto, deu a bênção apostólica, o pessoal foi comer ali o salgadinho, tomar o refrigerante, e eu batendo papo ali no meio deles. E aí um foi cumprimentando e foi embora, o outro foi cumprimentando e foi indo embora, e foi ficando pouca gente dentro de casa. E ficou o pastor e mais umas 5 pessoas. De repente o pastor cumprimentou o pessoal para poder ir embora. Eu peguei e falei, realmente, né, não é comigo, porque o pastor já está indo embora. Só que quando o pastor colocou a mão na fechadura da porta para abrir a porta para sair de casa, ele voltou falando em mistério. Eu estava sentado na escada e ele apontou o dedo na minha cara e falou, olha, Jesus manda dizer para você, eis que eu, teu Deus, te digo, falou assim, eu escolhi essa noite especialmente para você. Eu tenho um plano na sua vida. Enquanto você está se drogando e se prostituindo nas madrugadas, existe um casal com o joelho dobrado pela sua vida, pagando um preço pela sua vida.
Eu não abro mão de você. Mas se você não voltar para os meus caminhos, muito em breve tu tornarás no mesmo lugar de onde você veio. Da mesma forma que a pastora tinha falado lá e da mesma forma que ele tinha falado no decorrer do culto, ele usou de novo. Ele falou, eu te amo tanto que eu não saí daqui sem dizer para você que esse culto foi para você e essa noite eu escolhi para você. Aí ele falou assim, você quer entregar sua vida para Jesus? Eu peguei e falei, pois é, né, pastor e tal. Aí tentei me esquivar. Ele pegou e falou, então por que tu faz provas de mim? Quando ele falou, então por que tu faz provas de mim? Eu falei, realmente, Senhor, o Senhor escolheu essa noite para mim. E eu caí de joelho dobrado em lágrimas e o Senhor Jesus, naquele dia, começou a trabalhar na minha vida de forma diferente. Só que eu não consegui me libertar da droga da noite pro dia. Eu fiquei 1 ano na igreja, tendo recaídas. Mas eu tive um pastor que me amou com o amor de Deus. Então eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, se você é um pastor, se você é um líder de um departamento, e se você um dia for um líder ou for um pastor de igreja, saiba que nós temos que ter o amor de Deus, porque existe vidas que vai depender de mim e de você, para poder ter o amor de Deus e não desistir dela jamais. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2, pode demorar 3, mas pode ser um Billy Graham que você vai estar discipulando. Então, aquele pastor me abraçou, me acolheu, me ajudou, me deu comida, me deu muitas coisas, meus irmãos, porque eu não tinha condição, muitas das vezes, de pagar o meu aluguel. Mas ele, muitas das vezes, me deu dinheiro e me ajudou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, depois de 1 ano, eu fui liberto totalmente para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando eu saí do Brasil, eu tinha feito um voto que se eu chegasse nessa terra e entrasse pela porta dos fundos, mas se o Senhor fizesse uma obra na minha vida e me resgatasse da vida que eu vivia, eu ia sustentar um missionário. Hoje eu sustento um missionário. Depois de um tempo, mais ou menos aí uns 4 anos de crente, Deus me deu uma esposa, uma companheira. Deus me deu 3 filhos abençoados para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu sou casado. Deus me deu documento nessa terra. Hoje eu posso entrar e sair pela porta da frente deste país. Ele me deu green card, né? Me deu uma esposa, me deu 3 filhos abençoados. Então eu posso dizer para você que você pode ter entrado pela porta dos fundos deste país, mas o Senhor Jesus, ele pode fazer você sair pela porta da frente e voltar pela porta da frente, porque ele é dono de tudo. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu trabalho, né, numa companhia americana. Eu também pego os meus trabalhos por fora. Hoje eu tenho uma casa própria nesse país. Hoje eu tenho carro, hoje eu tenho caminhão. E a honra e a glória é do Senhor Jesus. Eu falo isso não para a minha glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque ele tira da sarjeta do inferno, mas ele coloca você no meio dos príncipes. Hoje eu sou um presbítero na casa do Senhor, né, na casa do Senhor, né, e eu posso dizer para você, eu e minha casa servimos o Senhor Jesus. Então que esse vídeo possa alcançar o seu coração e que você talvez tenha um vício que não seja droga, que seja qualquer outro vício que te impede de alcançar as bênçãos do Senhor na sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, ele tem um plano na sua vida, ele tem um projeto na sua vida e ele pode fazer de você um pregador do evangelho, um ganhador de almas. E se você não for um pregador do evangelho para pegar no púlpito da igreja, que você seja um ganhador de alma, porque nós fomos escolhidos para fazer discípulo. O Senhor Jesus, ele nos escolheu, nos nomeou para que nós dessemos fruto. Então hoje eu sou um discipulador na casa do Senhor. Já ganhei várias almas para Jesus. Almas que eu ganhei para Jesus hoje é evangelista. Hoje eu tenho amigos que eu ganhei para Jesus. Eu sou um presbítero,
Mas os amigos meus que eu ganhei para Jesus já é um evangelista na casa do Senhor. Então eu quero dizer para você,